Senhor, eu te dou graças, Pai, e nos rendemos a Ti. O nosso coração é como um berço, preparado e pronto para receber a graça que o Senhor tem para cada um de nós. O motivo de estarmos aqui, ele é muito mais elevado do que quaisquer coisa desta vida. Estarmos aqui, ó Deus, é num sentimento de adoração e de graça e podermos agradecer àquele que cuida de nós. A Tua palavra de hoje, ela vem como algo, Senhor, precioso para as nossas vidas nesse primeiro dia da semana que se inicia. Tua palavra é nosso conselho, é nosso travesseiro. Tua palavra, Pai, é onde nós firmamos os nossos pensamentos, certo de que aquilo que está diante de nós terá o impulso divino. O Senhor clareará o nosso caminho, nos dará vitória em tudo quanto formos fazer. Pai, envia do céu hoje a Tua santa palavra. Amém e amém, Senhor. Abram as suas Bíblias no livro de Josué. O Senhor me deu a graça dessa palavra esta manhã. Livro de Josué, capítulo 10, e o versículo de número 1. Josué 10, 1, para a glória do Senhor. Amém? O título desta mensagem hoje é O Nome do Meu Socorro. Quem está buscando um socorro de Deus, quem veio para ter uma aliança com alguém mais forte do que você, hoje você vai receber essa palavra da parte do Senhor, que em comunhão com o Espírito Santo, eu tive a graça de recebê-la em minha alma. Amém. O nome do meu socorro. Diga para o seu irmão, diga assim, o nome do meu socorro. Aleluia. Lemos a palavra, presta bem atenção no que você vai ouvir, para que a palavra entre no seu coração. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei. E com os moradores de Gibeão fizeram paz, e com os israelitas estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Horão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jamute, e Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e faremos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então ajuntaram-se e subiram 5 reis dos amorreus, ao rei de Jerusalém e Hebrom, rei de Jamute, rei de Laques e rei de Eglon, e eles todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Amém? Glória a Deus. No próximo culto, prometo usar óculos. Feche os seus olhos, liga o seu pensamento no trono da graça de Deus. Tem coisa que não dá para adiar, né, queridos? Diga de novo para você mesmo, diga assim, o nome do meu socorro. Eu quero que essa palavra grude no seu coração. Diga de novo, o nome do meu socorro. Amém. Senhor, manda do céu a tua palavra e fale conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Eu gostaria que você viesse para essa meditação e colocasse todo o seu sentido e a sua atenção, o que Deus vai falar com você aqui esta manhã. Não é uma palavra vazia ou uma palavra formada por um grupo de pessoas, mas é uma palavra trazida pelo Espírito Santo por uma história real que aconteceu lá no passado, mas que aquela história não precisa mais do poder desse texto. Então Deus preparou que a história passasse, mas o poder permanecesse. Porque Deus sabia que novas histórias viriam. E a história do dia presente de hoje é a sua, é a minha. E esse poder da palavra do passado, ele vai exercer poder sobre a nossa história. E seja qual for o socorro que você precisa,
Deus vai operar com grande milagre para que você tenha êxito e veja a graça de Deus na sua vida, como o povo daquela grande cidade viu naquele dia. O rei de Jerusalém era o inimigo do povo de Gibeão, os Gebionitas. Houve-se no passado uma aliança forçada entre este povo e o homem de Deus chamado Josué. Essa aliança precipitada entre os Gebionitas e Josué, ela não podia ser desfeita, porque quando alguém de Deus faz alguma coisa ou uma aliança com alguém e o Senhor toma para si o testemunho desse feito, isso não pode ser exterminado, mas sim eternizado. Então aquela aliança para Deus, ela estava em pleno vigor para bem dessa nação desconhecida. Essa não era a nação que Deus estava levando para Canaã, muito menos era a nação que havia a promessa de Deus sobre eles. Mas por causa da aliança do povo escolhido do Senhor com esta nação desconhecida, essa nação passou a ser um tipo de primazia para a visão divina do Senhor nosso Deus. O rei de Israel, ele quer conquistar os Gebionitas. Ele queria avançar as suas fronteiras. Ele queria crescer, queria expandir o seu reino e o seu respeito. E para isso, para que houvesse respeito do povo distante pelo rei de Jerusalém, era preciso que ele vencesse a nação mais forte. E a nação mais forte no seu caminho era o povo de Gebionitas. Então, se ele derrubasse aquela nação, que o próprio texto narra que era uma cidade grande, como as cidades reais, ou seja, era uma cidade grande como uma capital, como a nossa Campinas, que é uma cidade grandiosa. Ela parece uma capital de um estado, do tamanho da sua dimensão. O rei, ele não tem problema nenhum em vencer os Gebionitas. Ele se prepara há anos para a guerra. O inimigo, quando se levanta contra você, ele não se levanta do dia para a noite. Primeiro ele se prepara, porque ele sabe quem é você. Ele sabe com quem você tem aliança. Para que ele tenha êxito no seu ataque e para que ele consiga te derrubar, ele precisa conhecer não a sua força, mas a sua fraqueza. O inimigo não vai sondar a sua força. Ele não vai medir o tamanho da torre de vigia da sua vida ou a quantidade de oração que você faça a Deus. Mas ele vai procurar os lugares fracos da sua alma, os lugares fracos da sua mente, do seu coração, pelo caminho que ele deve entrar. E uma das coisas que nós fazemos é esconder as nossas fraquezas. Então o inimigo sabe que esse é um caminho secreto. Se ele achar o caminho da sua fraqueza, ele vai entrar na sua vida sem que ninguém perceba. E quando você descobrir, ele já levou a êxito aquele mal e aquele projeto maligno que ele tinha contra você e contra a sua família. O rei de Jerusalém se prepara. Ele passa a saber quem eram os Gebionitas, de onde eles vieram, quem eram os seus aliados, quem eram os seus amigos. A mesma coisa o inimigo vai fazer. Eu vou me levantar, digamos, contra o Sérgio ou contra o Joãozinho. Então eu tenho que saber quem são os aliados desses homens. Quem são os seus amigos? Eles têm amigos que vale a pena temer? Eles têm pessoas que vale a pena ficar com medo de confrontá-los? Porque uma vez que você é amigo de alguém, se aquela pessoa está num confronto e ela pede o teu socorro, ela pede o teu auxílio, rapidamente você não pensa duas vezes. Você entra na guerra, entra na batalha, porque você sim tem aliança com aquela pessoa e o ama de todo o coração e quer o seu bem. O rei de Israel, ele se prepara. Ele descobre que uma pessoa notável, alguém digno de dar medo e calafrio, era amigo dos Gebionitas. Quem é essa pessoa? Josué. Somente esse nome não era suficiente. Então ele precisa da vida pregressa de Josué. Ele precisa de um relatório. Quem é Josué? Quem é este homem? Tudo que nós sabemos é que ele é um comandante, aliado dos Gebionitas. Mas qual é a sua força? O nome da sua história? Então, aqueles mensageiros que foram atrás para investigar, para saber quem era Josué, o inimigo faz isso, querido.
O inimigo investiga a sua vida espiritual hoje. Hoje, o que vale para o inimigo é investigar a sua vida espiritual. Quem é fulano? Quem é a fulana? Quem é ele para o Senhor? Quem são as proximidades dele? Ele tem uma vida espiritual que compensa, que vale a pena? Ele é forte? Ela é forte? Quanto ele tem peso nessa guerra, nesse confronto, nesse enfrentamento? Aí o mensageiro chega e diz: a vida espiritual dele é de derrota, de choro, de desperdício. É uma pessoa que não tem afirmação naquilo que diz e nem naquilo que faz. Mas Josué era diferente. Quando chegam os investigadores para o rei de Jerusalém, ele diz: aqui está o relatório de Josué. Foi ele que venceu a cidade de Ai e destruiu todos os seus homens poderosos. Também não esqueça que ele derrubou as muralhas de Jericó e matou seus valentes. Antes dele, não houve ninguém que perfurasse aquelas muralhas, pois ele conseguiu. Então o rei de Jerusalém percebeu que ele não era suficiente com seu exército. O que ele faz? Então ele manda que mensageiros busquem aliados. Ele se une a mais 5 reis. Presta atenção aqui. A tua luta está difícil. A batalha contra a sua vida não está fácil. Não se engane. Não é um inimigo que está te confrontando. São vários deles. Eles se uniram numa gangue, numa falange, para confrontar a sua vida. Eles querem te derrubar. Eles querem que você conheça a derrota. Mas Deus lá no céu, Ele também espera de você alguma coisa. Ele espera que você reaja. Assim como o inimigo foi atrás de aliados, você deve também recorrer a quem você é aliado. Pergunta para o seu irmão: você tem aliados? Pergunta de novo. Eu tenho aliados, querido. Meu aliado é o Espírito Santo, aquele que deu a vida por mim lá na cruz do Calvário. Eu também tenho um outro aliado poderoso, que é o Pai grandioso que deu o seu próprio Filho. Eu estou me unindo a eles contra as batalhas da minha vida. E eu dou a você hoje esse conselho: se una a quem pode vencer com você. Se una a quem é maior do que você. Não busque aliados menor do que você, ou que se equipare à tua força, porque vai haver empate e não vai haver vitória. Quando o rei de Gibeon fica sabendo, ele também chama o seu mensageiro. Você sabe como que você leva o mensageiro da sua vida até Deus? Através da oração. Você diz: Espírito Santo, vem aqui, entra no teu quarto, fecha a porta e diga: Deus, eu não sei de onde está vindo essa batalha, de onde está vindo esta luta, quem são os meus inimigos, eu só sei que eles estão começando a me amedrontar e eu preciso do teu socorro, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que Deus faça algo por mim. Eu garanto para você que Deus vai mover céus e terra, a mensagem vai chegar até ele, a mensagem vai entrar às portas do céu, e Deus vai mandar em teu auxílio alguém que verdadeiramente possa pisar na cabeça do teu inimigo e dar a vitória que você tanto precisa. O rei de Jerusalém se equipa, se prepara, já não é mais um país, são 6 agora, 5 aliados e ele meia dúzia. Eles estão preparados. 6 exércitos. É impossível que não consiga vencer os Gibeonitas e é impossível que não consiga derrubar esse tal de Josué. Você acha que tem alguém que te derruba nessa terra? Você acha que tem alguém que tem o poder de colocar o dedo na sua história? Só vai existir este se você não tiver Deus do seu lado. Só vai ter esse tal se o Senhor não for contigo. Se você não souber quem são os seus aliados e como eles podem te ajudar nessa batalha. Qual é o nome da sua batalha? Porque o nome do teu socorro eu sei. Ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nome do teu socorro. O nome do socorro dos Gibeonitas era Josué. Mas o nome do teu socorro é Cristo, o ressurreto. Aquele que venceu a morte. Aquele que venceu o inferno. Que partiu os aguilhões que poderia te ferir. Ele está vivo, ele está de pé, ele está pronto para estender a mão para você. Se preparam. Rapidamente, o rei dos Gibeonitas fica sabendo que
Nações, não era mais uma nação, nações estão vindo contra ele. Ele podia fugir. Ele podia entrar deserto adentro, desaparecer, deixar a cidade deserta, pegar o seu povo e fugir simplesmente. Mas ele se lembra de algo interessante. Como que é você na guerra? Você é tomado completamente? Entra em desespero? Toma a primeira medida que vem à mente? Não, o rei dos Gebionitas, ele para. Mesmo sabendo quem está vindo contra ele, e a grande quantidade, ele não se deixa embriagar pelo medo, nem pelas más notícias. Como é você quando recebe uma má notícia? Entra em desespero, bate a cabeça na parede, sai correndo pela primeira porta que está aberta da sua casa, ou você para, ou você está ali, Senhor, eu recebi essa notícia, eu não tenho nada aqui para confrontar isso que veio contra mim, então eu estou recorrendo ao Senhor, o que eu faço? O rei se lembra. Se ele tomasse conselho com seus conselheiros, ele mandava eles fugirem. Se você conversar com o seu advogado, ele vai falar para você, confessa. Mas eu não sou culpado, mas confessa. Se você tomar conselho com seu advogado, ele vai falar, sabe o que para você? Você vai gastar, mas vai perder essa causa. Se você tomar conselho com seu médico, ele vai assustar você. Ele vai dizer que isso pode piorar, mas se você tomar conselho com Deus, vai ser diferente. O rei, ele não toma conselho com seus conselheiros. Ele chama em secreto um de seus mensageiros e diz, eu quero que você vá até Josué, o comandante de Israel. Diga para ele, vim ao meu encalço, diga para ele, vim a meu favor, porque está vindo contra mim nações que querem me ferir, que querem nos destruir. Diga para Josué vir em socorro de nós. Olha para o seu irmão e diga assim, você é sóbrio? Ou você entra em desespero? Querido, se você não tiver sobriedade, eu não sei qual a luta que você está enfrentando, mas é importante que você tenha sobriedade. É importante que você não saia por aí vendendo suas fraquezas, dando a descobrir o caminho por qual o inimigo quer vir para a sua vida. Lembre-se que ele só vem pelo caminho do fracasso. O caminho da força é a porta da frente. Esse quem vem é o Senhor, o Deus que te dá força, o Deus que te sara, que te recompensa, que levanta você. Esse é o Deus que você deve confiar. Esse é o Senhor que você deve colocar nele a sua vida e a sua família. O problema era grande, era grandioso. Os Gebionitas seriam massacrados. Seriam massacrados, querido. Não ia sobrar pedra sobre pedra. Qualquer um diria para o rei, fuja, saia daqui e leva teu povo contigo. Mas ele não. Ele parou, respirou fundo. Diga para o seu irmão, respira fundo. Respira fundo. Enche os pulmões. Não fuja. Não tome decisões precipitadas. Não venda nada que é seu desesperadamente para aplacar um abismo que você não vai fechar. Presta atenção. Fica diante do Senhor, porque Deus tem mais para a sua vida nessa palavra. Quando o mensageiro chega para Josué, ele relata o que o rei lhe havia passado, cada palavra, cada vírgula, cada ponto da história. E Josué se prontifica. E Josué diz para o seu exército, nós vamos cavalgar dia e noite sem parar, para que possamos chegar a tempo do livramento. Presta atenção. Deus não se atrasa. Levanta a mão direita. Vamos fazer aqui uma simbologia de fé. Diga, Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Diga de novo, Deus não se atrasa. Diga mais uma vez, Deus não se atrasa. Então, querido, fala para o seu irmão, fica confortável. Diga de novo. Será que tem alguém aqui pensando no amanhã? Amanhã é segunda-feira, o que eu vou fazer primeiro, meu Deus? Eu não sei o que fazer, mas tem um problema a ser resolvido. Olha para ele de novo e diga, fica confortável. Aleluia. Diga, no café da manhã, acrescente algo que você não costuma comer. Isso, acrescente. Faça maior o seu café da manhã. Tome mais tempo na mesa. Fique confortável, porque Deus não chega atrasado. Imagina você que Josué
Ele tomou a responsabilidade de saber que ele não podia acampar. Tem que cavalgar dia e noite para chegar a tempo. Depende do que diz aqui a carta. Você agora vai fazer uma oração, o Senhor vai dizer não. Ô anjo, anjo, anjo do socorro, você não pode parar. Você não pode parar para tomar café, não pode parar para abastecer o carro. Você tem que descer direto. Porque esta história, esse livramento, exige tempo hábil. Deus vai fazer isso na sua vida. Mas Ele só faz na vida de quem crê. Na vida de quem toma Deus a sério, como um Deus real, verdadeiro, que existe e que você pode pedir socorro para Ele. Josué pega o seu exército e vem em socorro dos Gebionitas. Se você precisa de socorro de Deus, se você está dependendo de um socorro ou de um milagre que dá no mesmo, que você diz assim, ninguém mais pode me ajudar, só Deus. Ninguém mais pode fazer nada por mim, só o Senhor pode reverter essa situação. O rei, que era o inimigo da supremacia dos Gebionitas, o rei de Jerusalém, que essa Jerusalém nesse tempo não estava nas mãos de Israel ainda, por isso que ele era o rei de Jerusalém, esse rei, ele passou a temer, mesmo tendo a seu favor mais 5 exércitos, ele temeu a Josué. Por quê? Ele viu que Josué era grande. O teu inimigo vai temer a Deus, querido. Ele vai desistir dessa batalha contra a sua vida. Ele vai jogar as armas. Ele vai voltar do meio do caminho. Ele vai desistir do confronto quando ele souber quem é o teu aliado. Quando ele souber em quem você confia. Quando ele souber para onde está virada a sua fé. Ele vai fugir. Ele vai sair. Ele vai desistir. Porque sabe que a guerra está perdida. Josué, ele faz uma coisa extraordinária. Ele sabia que ele tinha uma fama. Ele sabia que o nome dele havia percorrido, porque ele não tinha ideia de quem ele tinha vencido. Mas ele sabe que venceu por causa do Senhor. E como que Deus fez para que esta guerra fosse aplacada e Josué chegasse a tempo? Os cavalarianos inimigos que saíram na frente, houve uma saraivada de pedras. Se você continuar lendo, você vai encontrar essa palavra. Mais foram os que morreram na saraiva do que aqueles que foram abatidos pelas espadas dos israelitas. Fica de pé. Eu quero que você dê um abraço no seu irmão e diga assim, teu socorro está vindo. Você tem que exercer fé na vida dele. Diga de novo. Diga mais uma vez. Irmãos, cadê os homens fortes aqui? Eu não escutei os homens falar socorro. Diga, teu socorro. Então diga você agora. Tem um monte aqui de professores de academia. Cadê a força de vocês? Diga aí, teu socorro. Isso. As mulheres agora. Teu socorro está vindo. Nossa, que vergonha. Os homens agora. Teu socorro está vindo. Epa! Vamos bater palma para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você precisa acreditar e confiar que o teu socorro está vindo. Querido, Josué estava distante. Ele dependia da força de um animal. Ele dependia. E os Gebionitas dependiam de um homem chamado Josué. Mas Josué, ao contrário do rei Gebionita, ele passou a depender de Deus naquele momento. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Eu vou ensinar uma coisa para você. Você pode tomar iniciativa, mas nunca tome as decisões. Tome as iniciativas, mas nunca tome as decisões. Porque a decisão é coisa séria. Amém? Fecha os seus olhos. Meu Senhor, eu te dou graças, Pai. Podemos nos render a Ti. Esse é um momento tão importante da Tua igreja. Nós podemos sentir o cheiro da Tua presença, a graça do Teu Espírito Santo, o mover que vem do céu. Meu Senhor, esse vento que está soprando esta manhã, ele não é o único a tocar a nossa face, o nosso corpo físico, a levar o nosso cabelo de um lado para o outro, não.
também tem o vento do teu Espírito Santo, que veio comunicar-nos a tua palavra. O recado veio de Deus, que o nosso socorro tem nome. Nosso socorro não tem apelido, não é vazio, ó Deus, mas é conhecido. Nosso socorro, ele causa temor aos ouvidos do nosso inimigo. Portanto, meu Pai, venha socorrer o teu povo, venha socorrer a tua igreja naquilo que eles precisam. Socorra esta irmã, esse irmão, esta moça, esse moço, este casal, esta família. Meu Senhor, eu não sei qual o confronto, qual a guerra enfrentada por eles, ó Pai, mas eu creio num Deus de socorro, num Deus vitorioso, num Deus grande e poderoso, que pode fazer obras inimagináveis por nós, obras desconhecidas por nós. Não temos a força que precisamos para a batalha que precisamos enfrentar, mas o nosso Deus tem. Nosso Senhor é poderoso, nosso Deus é grande e nos dá a vitória. Amém, amém e amém. Podem sentar. Queridos, cada vez que nós nos reunimos para uma única coisa: ouvir a palavra de Deus e nada mais. Nós não negociamos, não vendemos, não leiloamos no altar de nossa obra. Essa obra é do Senhor. Nos reunimos para ouvir o conselho de Deus. E qual é o conselho de Deus hoje? É que você tem socorro. Você não precisa sair por aí. Você não precisa vender o seu problema. Você não precisa se desgastar, perder peso. Se for para a saúde, perca. Você não precisa chorar. Você não precisa criar olheiras. Confia no Senhor. Acredite no plano dele. Você não precisa passar vergonha na praça. Aprenda a entrar no teu quarto, dobrar o joelho. Apresente a Deus a tua questão. Apresente. Quando Josué saiu lá do seu acampamento, sabe o que Deus falou para ele? Você vai encontrar lendo o restante da mensagem. Não os tema, eu já tenho os entregue na tua mão. E quando Josué passou pela estrada, ele já viu sinais da presença de Deus. Ele viu milhares e milhares caídos e mortos. Ele disse, opa, Deus passou por aqui. E já deixou para mim pouca coisa para mim vencer. Acredite em Deus. Confie em Deus. Confie no Senhor. Amém, queridos? Amém, igreja? Amém. Como faço todas as manhãs, perguntei para o meu Senhor hoje. Senhor, qual o recado? Qual a palavra? Qual a mensagem profética para o teu povo? E o Senhor nos deu essa, o nome do teu socorro. Então eu quero que você faça algo hoje. E que você não esqueça disso. Feche os seus olhos. Faça uma oração silenciosa de 30 segundos por você mesmo. E não esqueça o nome do teu socorro. Peça socorro a Deus em qualquer situação. Pode fazê-la. Ô Senhor, aleluia. Quiser levantar um pouquinho o som? Se ele chegar aqui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, nós cremos e confiamos que o Senhor é fiel. Nosso Deus é poderoso. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, todas as provas, todos os desafios aqui esta manhã, ele está diante de Deus. O Senhor já preparou socorro para cada causa, para cada situação, para cada questão, meu Pai. O Senhor já preparou socorro. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Senhor, nós abençoamos as ofertas. Tudo que foi arrecadado aqui hoje, o Senhor abençoe tua igreja e retribua na vida deles milhares de vezes mais. Que a amassadeira deles esteja sempre o fruto da bonança. E que eles vá bem, sendo no campo ou na cidade, eles sejam abençoados pelo teu nome. Porque a bênção do homem aqui na terra vem do Senhor. Nenhuma riqueza foi dada a nós se do céu não viesse. Se a chuva parar por meses, nada nascerá neste mundo. Haverá moinha, fome, pestilência e guerra. Mas o Senhor, por sua bondade e misericórdia, tem cuidado de nós. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meu Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, guardados debaixo da tua bênção, preparados e prontos, Pai, para vencer, haja o que houver, venha o que vier. Nós estamos preparados porque descobrimos hoje que nós temos reforço e aliados importantes. Nomes que o inimigo teme. O inimigo tem medo.
O inimigo é a sombra, só de ouvir o teu nome. O rei de Jerusalém temeu em ouvir o nome de Josué, quanto mais o teu nome, que és poderoso, e teu nome está acima de todo nome. Meu Deus, que o teu povo volte para casa abençoados e refeitos, e cheios da tua graça, e a esperança em evidência e alta, para a glória do teu santo nome. Façam assim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam. Amém, Jesus.